Agora a gente vai trazer atualizações sobre o caso de violência doméstica sofrida pela médica Rafaela Brilhante. O ex-marido, o cantor João Lima, está no presídio do Roger desde o início da noite de ontem. Ao vivo a gente vai conversar com Gláucia Araújo. Ela vai trazer outras informações para a gente. Gláucia, boa tarde. Olá, Danilo, boa tarde para você, querido. Boa tarde para quem está chegando agora no Correio Verdade. A gente vai trazer mais informações sobre esse caso aí envolvendo o cantor João Lima e a médica e influenciadora Rafaela Brilhante. A gente teve acesso aí a um recorte de mensagens entre a Rafaela e o João. E esse recorte, ele é exatamente assim, começa esse diálogo, 12 e 14, o recorte que a gente pegou, que ele estranha ela ter ido para a academia. Eu quero que vocês acompanhem aí o que tem, porque ela diz assim: estranho, João. Aí ela diz, eu vou te dar um tempo para tu pensar se foi estranho. Aí ele disse pergunta assim, que horas você chegou aí? Na academia. Aí ela diz, quando eu venho com minha mãe, eu falo que vim com minha mãe. E outra, minha mãe saiu de casa com roupa de academia. Eu achei que ela ia treinar. Aí, por favor, aí ela diz que a mãe saiu 11 horas da manhã. Aí ela ainda diz, por favor, a gente pode até ter motivo para brigar, mas esse não é um deles. Aí ele diz, para mim é. Aí ela faz, eu vim para a academia e te avisar, é motivo de briga. Aí ele disse, eu odeio isso aí. Aí ele diz um palavrão e ela diz, pois você precisa entender que isso não é correto, não é justo. Aí ela diz que está treinando e ele mais uma vez diz, tua mãe vai te pegar que horas? Porque tu não me avisou que eu ia te pegar. É isso que achei estranho. Aí ela diz, ela tá vindo, João, e eu tô aproveitando para treinar, mas porque eu comi quando cheguei. Não tive tempo de comer em casa, porque tô sem carro. Então, o que mostra aqui é que ela estava sempre dando satisfações ao João Lima. E isso, como ela tem falado, é um motivo também para que as discussões começassem, porque ele era um homem ciumento na relação. Mas, como a Rafaela falou, no início não era assim. Quando eles começaram este relacionamento há 2 anos, piorou depois que eles casaram há 2 meses. E aí a gente vê tudo o que aconteceu. A gente já mostrou imagens que foram gravadas no quarto da casa da mãe dela, porque essas imagens que foram gravadas, as pessoas questionam, dizendo assim, mas como é que tinha essa câmera voltada exatamente para a cama no quarto? Ela colocou porque ela precisava ter uma prova do que estava acontecendo e do que estava vivendo. E essa prova fez com que ela fosse até a delegacia com coragem para mostrar o que ela estava vivendo durante esse período, porque se ela não tivesse provas, como ia ficar a situação? Era a palavra dela contra a dele. A gente sabe muito bem como isso termina, né? Então ela precisava reunir todas as provas suficientes até ela ter a segurança que ela poderia se separar dele e nada ia acontecer com ela. Isso aconteceu na semana passada, quando ela foi sozinha até a delegacia e denunciou na delegacia de Cabedelo. No sábado, ela voltou à delegacia, dessa vez a delegacia da mulher, que fica na Zona Sul, ali na cidade da Polícia Civil. E aí foi que todo mundo tomou conhecimento do que estava acontecendo. Porque essas imagens das agressões, elas foram parar nas redes sociais e tudo foi noticiado. Até a polícia, por conta da repercussão do caso, pedir a prisão preventiva do João Lima, que foi trazido ontem aqui para o presídio do Roger, que é um presídio provisório.
hoje ele está no pavilhão destinado a homens que cometem violência doméstica contra as companheiras. São 58 presos. Ele conta com ele 59 presos. E hoje, pela manhã, eu conversei com o diretor do presídio, Selva, que me disse como foi que ele passou a noite, porque ele chegou aqui ontem, já no início da noite. Vamos ver. Ele passou ontem pela entrevista que é feita com todos os presos chegando no presídio. Foi feito, além disso, desse questionário, foi trocada a roupa. O pessoal trouxe uma roupa realmente do presídio, digamos assim, uma roupa branca completa. Ele vestiu essa roupa, jantou, porque ele não tinha jantado, e foi encaminhado para o pavilhão de violência doméstica. Esse pavilhão, ele é separado dos outros pavilhões? É uma ala, né, que a gente chama, a ala da violência doméstica, conhecido como Maria da Penha, e ele fica, digamos assim, à parte dos demais pavilhões. E quantas pessoas estão nesse pavilhão com ele? Hoje 58, né? São 58 presos à disposição da Justiça. E ele deve permanecer aí até nova decisão da Justiça? É, positivo, está à disposição da Justiça, está cumprindo o período, né, que a gente chama de reconhecimento. Nesse período, o preso não tem direito ainda ao banho de sol, à visita, né, só um contato com advogados. A família até agora não fez cadastro, mas deve procurar para fazer o cadastro, para poder, né, seguir, caso queiram visitá-lo, nos dias permitidos. O que a gente conversa com a penada é sobre as normas da casa. Não é? Como deve se portar diante dos policiais penais no dia a dia, no banho de sol, no respeito, tudo isso. Nossa conversa é exatamente essa. Hoje pela manhã nós vamos encaminhá-lo ao corredor de saúde, a equipe de saúde já está no presídio, então ele vai passar pela psicóloga, assistente social e vai passar por enfermeira. Se precisar passar pelo médico, o médico estará aqui também à tarde. Então, essa é a rotina de João Lima aqui dentro do presídio do Roger, igual aos outros apenados, porque ele não pode de jeito nenhum ter um tratamento diferenciado, né? Então ele está passando por todo o processo igual todos que chegam aqui, determinados pela Justiça. E a gente também conversou ontem, a equipe do Cidade Alerta Paraíba conversou com a Rafaela Brilhante e ela contou como foi que ela passou esses 2 meses ao lado do João Lima. Vamos ver. Quando eu fui fazer o boletim de ocorrência, fui fazer a denúncia na delegacia, a delegada me questionou sobre o namoro. E quando ela me questionou se realmente não tinha tido nada, e eu fui contando como era, eu percebi que realmente o ciúme dele, que eu achava que era ciúme, já era uma forma de abuso, porque era muito forte. Teve uma vez que eu estava estudando em casa, eu estava assistindo uma aula online e ele me ligou, eu disse que estava em casa e ele falou: não, você não está em casa, você está me traindo. Aí eu tive que pegar as câmeras para mostrar para ele que eu realmente estava em casa. Mas até lá, até eu conseguir mostrar o horário todo, o dia todo das câmeras que eu estava em casa. Ele falou que eu, enfim. Mas a agressão física começou depois do casamento. Aconteceram muitas vezes no apartamento. Eu já estava dizendo para ele que eu não queria dormir em casa e tudo mais. Eu já estava tentando sair da situação. Então eu fui para casa dos meus pais, estava no meu quarto da casa dos meus pais. E na casa dos meus pais tem câmera de segurança em todo canto, menos no banheiro, nos banheiros. No banheiro ele tentou me sufocar, me levou no banheiro. Aí ele tentou dar um murro em mim, eu protegi com o braço. Hoje eu quero justiça. Ele falou que ele não passava um dia na cadeia, que tinha influência política, que conhecia gente que matava, que a família dele era de matador, que matava e ninguém ficava sabendo. Pois é, esse é um relato muito forte e a gente vai entendendo aí por que ela passou por todo esse processo até ter a coragem
de quebrar esse ciclo de violência. Agora, claro, a Rafaela está tendo o apoio de toda a família, de amigos e de todas as mulheres, né? Porque quando a gente conta uma história como essa, a gente se coloca também no lugar dela e a gente entende a dor que ela está passando. Ontem, quando a gente conversou com a mãe dela disse que o sonho da Rafaela era ter uma família. Por isso, ela investiu tanto nesse casamento e acreditou que esse amor era o amor da vida dela. Mas, infelizmente, não foi. E a gente sabe que muitas mulheres também vivem essa situação. E por conta dessa história da Rafaela, que teve a coragem de enfrentar tudo isso, é que a gente sabe que outras mulheres também vão tomar essa decisão e assim sair dessa triste estatística. É isso, Danilo, eu volto com você. É isso, viu, Glaucia? Você falou tudo. É um caso que desde o momento em que veio à tona, né, que todos passaram a ter acesso a esses vídeos, a acompanhar as agressões, o relato da Rafaela, todo o sofrimento que ela estava passando, foi chocando a cada momento e a cada momento mais. E é como eu falei, ele serve de exemplo para que você que está me acompanhando agora, você mulher, você dona de casa, você trabalhadora, você estudante, você que passa por uma situação de relacionamento abusivo, você que está enfrentando essa violência doméstica em casa e que por muitas vezes e por vários motivos em que ninguém precisa lhe julgar, você ainda não conseguiu sair desse ciclo de violência, saiba que existe toda uma estrutura preparada para te dar apoio, para te dar conforto, para te trazer segurança. Porque você não merece passar um minuto sequer de sofrimento a mais do que já aconteceu. A Rafaela trouxe o relato de que passava por esse inferno há pelo menos 2 meses, desde o momento em que eles casaram. Só que ontem, quando eu abri o espaço, porque o Correio Verdade é seu e é feito para você, a gente recebeu várias mensagens aqui no WhatsApp de mulheres que relatavam ter passado por relacionamentos abusivos por décadas. Mais de 10 anos, mais de 20 anos, e não sabiam como sair desse ciclo de violência. Não conseguiam. Muitas delas, e você pode ser uma dessas mulheres, pode estar em um relacionamento abusivo e nem imagina. Porque esse machismo, essa violência, essa grosseria, essa monstruosidade e essa barbaridade foi normalizada na sociedade há muito e muito tempo. Como se fosse uma coisa normal o marido tratar mal a mulher, o marido controlar a vida da mulher, o marido se sentir dono e proprietário da vida da companheira. Mas isso não é normal, não. Se você se sente reprimida, se você não tem espaço para respirar, se você não pode trabalhar, se você não pode conservar amizades, se você não pode sequer ir para nenhum lugar sozinha, que esse homem reclama, questiona, desconfia, entenda que há alguma coisa errada nesse relacionamento. E por mais que às vezes ele levante a voz, brigue, ameace e no dia seguinte peça desculpas, entenda que ele não vai parar. Ele não vai mudar do dia para a noite. E essa violência só vai crescer, só vai aumentar, até chegar a essa tristeza aqui, essa barbaridade da violência, das agressões físicas. E Deus me livre depois evoluir para um feminicídio. Então, quanto antes, saia desse ciclo de violência. Converse com alguém que você confia. Confie na justiça e na polícia. Peça socorro e saia de perto desse monstro.